Pessoal, na outra videoaula nós falamos um pouquinho da poesia, o gênero poético, poema, a origem, a linguagem sentimental. Hoje nós vamos falar da denotação e conotação. O que significa isso? Denotação é o sentido real. Conotação é o sentido figurado. Denotação, quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que ela está sendo utilizada em seu sentido literal, ou seja, o sentido que carrega o significado básico das palavras, expressões e enunciados de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, dicionarizado das palavras. D de denotação, D de dicionário. Se eu vou ao dicionário e procuro o significado da palavra porta, lá vai dizer o que é uma porta, os materiais que são feitos, para que é utilizado e assim por diante. Mas eu sei que quando eu digo que alguém abriu a porta do seu coração, eu não estou querendo dizer daquele significado que está lá no dicionário, mas eu estou usando a palavra em um outro sentido. Qual? Antes de vermos, vamos ver um exemplo do sentido denotativo. Aquela estrela fica a anos-luzes do planeta Terra. E aqui nós temos na imagem a estrela, astros, estrela aqui, se eu for no dicionário, vou ter o significado astro, que possui luz própria, que emite luz. Temos o desenho estilizado do lado direito, e do lado esquerdo temos uma foto no céu, da expansão de várias estrelas, pontos luminosos. Então, essa estrela tem o sentido do dicionário, por isso, denotativo. Conotação é quando a linguagem está empregada no sentido conotativo, ou seja, significa que ela está sendo utilizada em um sentido figurado, aquele cujas palavras ou expressões ou enunciados ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo modifica o sentido denotativo, ou literal das palavras e expressões, ressignificando-as. Então, volto ao exemplo, porta do coração. Sabemos que coração do ser humano e nem dos animais possuem porta. Mas quando alguém diz que ele abriu ou entrou pela porta do coração, ele está usando o sentido figurado, conotação, contorno, né? Denotação do dicionário, literal. Conotação, contorno, uma figura. Vejamos um exemplo. João é a estrela do nosso time. João é um ser humano, assim como eu e você. Por que dizer que ele é uma estrela? Estrela é um astro feito de gases que emitem luz. Mas a palavra estrela aqui, ela não está no sentido do dicionário, sentido literal. Ela está no sentido figurado. Eu estou dizendo que João brilha, tem destaque, é o destaque do time. Por isso ele é comparado a uma estrela. Por isso dizemos estrela da música, estrela do cinema, estrela de pinturas, enfim. Estrela, aquele que brilha. Veja um exemplo de texto com a palavra mar, que utiliza o sentido denotativo. Inclusive foi tirado da Wikipédia. É uma enciclopédia virtual. Mar é um grande corpo de água salgada cercado por terra e em parte em totalidade. Mais amplamente, o mar, com o artigo definido, é o sistema interconectado de águas do oceano, considerando um oceano global ou um conjunto das várias divisões oceânicas principais. Ele modera o clima da Terra e desempenha importante papel nos ciclos hídricos do carbono e do nitrogênio. Então, esse é o sentido do dicionário, o significado do mar. Mas se vermos aqui nesse poema que vocês já viram no outro vídeo, que eu gosto muito, não poderia deixar de trazê-lo novamente, mar português, o mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O mar aqui ganha um outro sentido, um sentido figurado, um sentido emocional, um sentido poético. Ele conversa com o mar como se fosse um ser, uma pessoa, um interlocutor.
e não vou ler todos porque já foi lido no outro vídeo, mas veja a grandeza de Fernando Pessoa, do eu lírico, melhor dizendo, criado por Fernando Pessoa, nesse poema Mar Português. O eu lírico conversa com o mar e fala que o sal dele são as lágrimas dos portugueses que perderam até a vida, perderam entes queridos para conquistá-lo. Então veja o sentido conotativo ou sentido figurado. Mais um exemplo. Deserto é um nome usado para designar uma região quase desabitada e desprovida de água da chuva ou de rios. Essas regiões abrigam seres vivos, apesar de muitos imaginarem, que não, pois não são encontrados em períodos diurnos em razão das temperaturas muito elevadas. E nós temos a imagem do deserto, o famoso deserto do Saara, conhecido de todos. E quando fala deserto, na aula de geografia, no dia a dia, no sentido do dicionário, deserto é um lugar pouco habitado ou quase desabitado. Mas veja, um outro sentido para a palavra deserto. No Saara, a areia quente se estende à tua espera, como o meu peito ardente e voraz, feito o da fera. Repara que aqui a palavra o deserto tem um outro sentido, um sentido figurado, porque o peito, o coração, o sentimento de alguém não é um deserto, literalmente, mas é um deserto, no caso do eu lírico, é um deserto figurado, porque ele não tem a presença da pessoa amada. Mais um exemplo, ninguém é digno do oásis se não aprender a atravessar seus desertos. Nós não temos desertos dentro de nós. E o que seriam então os desertos? Seria as dúvidas, seria as incertezas. Isso é de Augusto Cury, famoso Augusto Cury. Então a gente vê que a palavra deserto aqui, ela não está no sentido de local desabitado, um local sem condições de vida, mas deserto aqui no sentido de medos, tensões, ansiedades, dúvidas. Deserto aqui está no sentido conotativo ou figurado. No anterior, o primeiro que falava, que eu disse do Saara, era no sentido literal ou denotativo do dicionário. Veja alguns exemplos aqui do cotidiano, do dia a dia. Como você é porco? Porco no sentido denotativo, literal do dicionário é um animal, é um suíno. Porco no sentido figurado é alguém que não tem higiene, mal educado. Ele é um touro, se referindo a um ser humano. No sentido literal, é um animal dos bovinos. No sentido figurado, é alguém que é forte, é alguém viril. Aquela garota é uma onça. No sentido literal, denotativo do dicionário, onça é um felino. No sentido figurado, é alguém que é bravo. Educação é a porta para o sucesso. Porta, no sentido literal ou denotativo, é algo que tem nas casas, nas construções, para entrar, para abrir e fechar-se, permitindo a entrada, ou não permitindo. Mas porta aqui, quando eu digo que a educação é a porta, eu estou usando o sentido figurado, conotativo, para dizer que a entrada é a forma que a pessoa tem para atingir o sucesso. E muitos outros exemplos. Lembrando então, pessoal, antes de fazermos o nosso teste, sentido denotativo ou do dicionário literal é com a palavra com o seu sentido real. Sentido conotativo ou figurado é quando eu tiro a palavra do seu sentido real e dou a ela um novo sentido. Isso tem muito a ver com o poema, com o gênero poético que nós falamos no outro vídeo. Por isso que nós estamos falando de conotação e denotação, para que fique bem claro que o poema se vale muito da denotação, mas também se vale muito mais da conotação, que é o sentido figurado, para atribuir, lembra das andorinhas, do mar, dos pardais, do deserto, palavras que foram tiradas do seu sentido original e no poema ganharam vida, ganharam um novo significado. Vamos lá?
Nos dicionários é comum encontrar a linguagem denotativa, conotativa ou figurada. A, B ou C. Nos dicionários. D de dicionário, D de denotativa. Por isso a resposta é a letra A. Dicionário, sentido real, sentido literal. Próxima. A linguagem conotativa é mais comum em... Onde nós encontramos mais a linguagem conotativa? Notícia, receita culinária ou poema? Onde é mais comum? A linguagem figurada, a linguagem enfeitada no poema, porque as palavras ganham sentimento, ganham vida. Na oração, também chamado de frase, o vento frio cortava naquela noite, é empregada uma linguagem literal, uma linguagem figurada ou uma linguagem científica? E a resposta é linguagem figurada. Quando eu digo vento cortava, vento não corta, vento não é faca ou outro objeto cortante, mas cortava no sentido de que fazia frio, por isso uma linguagem figurada. Então é isso, pessoal. Nas próximas semanas estaremos vendo outros vídeos, continuando a falar sobre o poema. Agora, nos próximos vamos falar sobre as características, a estrutura do gênero, do texto poético, mas até lá e que Deus abençoe vocês.